Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 711. História paralela 40. Sala VIP do Battle.net Center. Tendo completado a expedição em Hokkaido, Seong Ji-han sentou-se em uma cadeira com uma expressão solene. Enquanto procurava diferenças em relação ao mundo pré-regressão, ele achou Chizuru desconfiado e investigou nessa direção, o que foi bom. No entanto, depois de encontrar a luz branca, seus pensamentos ficaram ainda mais complicados. Agora que a luz branca apareceu claramente, este mundo deve ter sido criado por Mitra, ou talvez por mim. Seong Ji-han relembrou o momento em que obteve a luz branca há pouco tempo. Embora fosse apenas 0,001. Mesmo com isso, ele poderia destruir o presente de Chizuru. E ele poderia até analisar o código de Yoon-Sea aqui. O código de Sea, definitivamente estava na minha memória. O código de Yoon-Sea que ele tentou memorizar o máximo possível antes que a luz branca desaparecesse. Mas mesmo antes de tentar memorizá-lo, informações quase idênticas já estavam armazenadas em sua mente. Se houvesse alguma diferença entre os dois, foram apenas as mudanças correspondentes a Yoon-Sea obtendo eternidade, aqui e sendo ressuscitada, e a transformação conforme seu nível crescia. Claro, mesmo que o código em sua memória e o código de Yoon-Sea aqui fossem quase iguais. Não bastava ter certeza de que ela era a Yoon-Sea de antes da regressão. Não, tenho certeza, Sea é o Yoon-Sea de antes da regressão. Seong Ji-han percebeu instintivamente que ela era a mesma pessoa que Yoon-Sea do primeiro round. Mas onde diabos ele obteve essa informação de código? Seong Ji-han fechou os olhos e começou a pensar. Os eventos em Ark. Ele se lembrava da maioria deles vividamente, mas como foi revelado em sua conversa com Jiang Shang. Havia muitas coisas relacionadas ao infinito que ele não conseguia lembrar. E agora? Até o código sobre a pré-regressão Yoon-Sea foi adicionado às informações esquecidas. Esses dois, superficialmente, não têm conexão. Infinito. E Yoon-Sea antes da regressão. Superficialmente, não havia conexão alguma. No entanto, você deve cortá-la. Só então, o infinito será concluído. Relembrando o que Dongbeng Saki disse dentro do diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios. Existe a possibilidade de a criança ser real? Relembrando a observação de Jiang Shang na realidade. Seong Ji-han começou a procurar a ligação entre Infini e Yoon-Sea. Infinito é um reino que só pode ser alcançado se eu realmente buscar o nada. No caso de Jiang Shang, como tudo que ele amava desapareceu, ele poderia alcançar o infinito. Jiang Shang, cujo mundo foi destruído por Uerhide. Quando seu Império Murin e até mesmo seu planeta desapareceram. Mergulhado no desespero, ele poderia completar o infinito com a intenção obstinada de devolver tudo ao nada. Mas quando Seong Ji-han estava em Ark, seu objetivo era proteger seu próprio mundo. Então ele rapidamente desistiu do Infini e resolveu os problemas em Ark por outros meios. Portanto, a princípio, ele não conseguia entender por que Dongbeng Saki estava lhe dizendo para completar o Infini aqui. Mas eu percebi isso vagamente depois de ver Jiang Shang. Jiang Shang, que lutou para controlar o infinito no universo distante. Ele disse que até sacrificaria sua vida se necessário para controlar o Infini. Mas ele poderia realmente selá-lo completamente dessa maneira? Seong Ji-han tinha dúvidas. E se ele falhasse, o problema que Seong Ji-han enfrentaria seria o infinito que devorou até mesmo Jiang Shang. Como alguém que selou a luz branca, eu não teria sido capaz de impedi-la. Seong Ji-han começou a montar o quebra-cabeça um por um. O infinito que escapou de Ark era uma bomba-relógio que poderia abalar até o universo. Deixar isso apenas para Jiang Shang não poderia ser considerado uma preparação adequada. Portanto, Seong Ji-han também teve que compreender completamente o infinito. No entanto, para dominar o infinito, certas condições são necessárias. Uma vontade de realmente devolver tudo ao nada. Dongbeng Saki expressou isso como a necessidade de ficar sem emoção. E ficar sem emoção não era algo que pudesse ser alcançado apenas dizendo isso. Para realmente conseguir isso, era preciso experimentar a perda de coisas preciosas como Jiang Shang fez. Mas não posso destruir o mundo real. Então este mundo foi criado em vez disso? Ele criou um mundo logo após a morte de Yoon-Sea, que foi sua perda mais dolorosa. E além disso, ele adicionou o mundo selado no diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios. Ele já havia testemunhado a morte de seu filho 2 vezes. Ele testemunhou inúmeras vezes a destruição de mundos pertencentes a outros Seong Ji-hans. Em vez de destruir o mundo real, através de tais experiências indiretas, ele poderia alcançar a ausência de emoção. E com isso, ele deveria completar o Infini. E Sea é a peça final do quebra-cabeça. Se ele ficou sem emoção com a morte de Yoon-Sea, só então ele poderia finalmente alcançar o infinito. Este era o método para completar o infinito sem prejudicar o mundo real? Mas havia algo que o incomodava nisso. Em vez disso, recuperei minhas emoções aqui. Antes de entrar neste mundo, ele apenas sentava no sofá sem nenhum estímulo. De certa forma, esse estado era semelhante a estar sem emoção.
Mas, ao agir aqui, ele recuperou os sentidos e suas emoções tornaram-se mais ricas. Não era essa a direção completamente oposta de não ter emoções? Algo parece errado com a intenção inicial. Seong Ji-han relembrou a mensagem do sistema anterior. Você realmente deseja aceitar a luz branca para desejos egoístas? Parêntese que fecha colchete que fecha. Uma mensagem que claramente continha zombaria. Se ele tivesse criado este mundo, não zombaria de si mesmo daquele jeito. Mesmo que este mundo tenha sido criado para completar o infinito como ele inicialmente adivinhou. Algo deve ter sido distorcido no meio. E aquele que causou essa distorção é Mitra. Apenas Seong Ji-han ou Mitra poderiam controlar livremente a luz branca. Parecia que a sua vontade tinha intervindo de alguma forma para criar este mundo. Então, o que ele queria era. Ele quer que eu use o poder da luz. Seong Ji-han, que desistiu da autoridade da criação, do transcendente e da luz branca, e o selou na torre do deus marcial. O que Mitra queria era que Seong Ji-han extraísse esse poder novamente e usasse a criação. Então, naturalmente, quem ele criaria seria Yeon-sea. Na verdade, este mundo e Yeon-sea aqui eram entidades que eventualmente teriam que desaparecer. Porque eram espaços que começaram como bugs na torre do deus marcial. Mas ao perceber que o Yeon-sea aqui era o mesmo do primeiro round, Sang Ji-han não conseguia permanecer tão frio quanto no início. Então, é uma escolha entre duas opções. A razão para tentar completar o infinito aqui foi evitar que o infinito de Jiang Shang enlouquecesse. Pelo bem do mundo real, ele finalmente teve que derrubar o Yeon-sea aqui. Mas se ele decidisse reviver a pré-regressão de Yeon-sea em vez de alcançar o infinito, ele teve que aceitar a luz branca novamente. E isso significava que a segurança do mundo real estaria em perigo. Por que ele rejeitou a luz branca até agora? Por que ele tentou tanto selar a autoridade da criação? Porque ele temia as repercussões que se seguiriam após aceitar este poder. Mas se ele ressuscitou Yeon-sea no mundo real porque não conseguiu superar suas emoções, havia um grande risco de ele ser influenciado pela luz branca. Em primeiro lugar, mesmo nesta situação, a autoridade da luz não estava tentando controlá-lo? O peso entre o mundo real e uma única pessoa não é o mesmo. Qual ele deveria priorizar? A resposta era óbvia. Nenhuma pessoa poderia superar todo o mundo real. À medida que a expressão de Seong Ji-han começou a endurecer. Por que Seong Ji-han parece tão chateado? É porque ele não matou Shizuru antes? Ei, você não viu antes? A expressão do Rei da Espada era assustadora. Sem Edith, ele não consegue nem controlar o Rei da Espada. Provavelmente não é sobre aquela mulher. Enquanto o silêncio de Seong Ji-han continuou por um longo tempo, mensagens começaram a aparecer na janela de bate-papo perguntando se algo havia acontecido com ele. Mas mesmo assim, ele não respondeu. Quanto tempo passou enquanto ele continuava a pensar profundamente? Ding dong, ding dong. Um toque urgente de campainha veio da porta da sala VIP. O que é? Suoshi. Quando Seong Ji-han sacudiu a mão, a porta se abriu. Lá, o gerente Park Yeon-sik entrou com uma expressão urgente. Deus marcial, há grandes novidades. O que é? Bem, o Rei da Espada cometeu suicídio. O que? O técnico Park Yeon-sik entrou com urgência e exibiu um vídeo. O conteúdo ali contido era chocante. Shizuru, Shizuru. Por quê? Porque ela não está respirando. Eu disse que me tornaria seus braços e pernas. Salvia imediatamente. Nas imagens CCTV de um hospital japonês, o Rei da Espada foi visto segurando algo que estava embaçado. Ele estava gritando e chorando. De acordo com as informações que obtivemos, esse objeto desfocado é Ito Shizuru. É assim mesmo? Sim. Ela foi encontrada morta com os membros decepados. Ah. Na visita do gerente Park Yeon-sik, Yeon-sea, que havia saído de seu quarto, soltou um suspiro. Ela foi realmente cortada? Sim. Presume-se que ela morreu devido a sangramento excessivo e choque. Então o vídeo continuou. Quando os médicos japoneses balançaram a cabeça, confirmando que o desfocado Shizuru estava realmente morto. H. Não. Onde você está indo, me deixando para trás? Por que você teve que ouvir Yeon-sea? Não. Isso mesmo, eu posso te seguir, eu te sigo. O Rei da Espada, que estava chorando e gritando. Puck. Desembainhou a espada e enfiou-a direto no próprio coração. A espada, já manchada de sangue, foi tingida de vermelho brilhante ao se misturar com o sangue do Rei da Espada. Quer tenha sido um soluço ou uma risada, ele soltou um gemido. Baque. Seu corpo desabou sobre o cadáver de Shizuru. Então, ele cortou os membros dela seguindo as palavras de Seiya. E quando ela morreu, ele cometeu suicídio. Shizuru, sem sua habilidade de edição, não era diferente de uma pessoa comum. Ele não achava que cortar seus membros assim poderia matá-la? Não. Desde o momento em que ouviu as palavras de Seiya, ele não era normal. Bip. Como o vídeo terminou assim? O gerente Park Yeon-sik falou com uma expressão séria. Devido a este incidente repentino,
Não só o Japão, mas o mundo inteiro está em alvoroço. É assim mesmo. Sim, mesmo que uma pessoa comum fizesse isso, seria um caso chocante, mas para o Rei da Espada cometer tal coisa. Então ele olhou ligeiramente para Yoon-Sea. Além disso, muitos estão se concentrando nas palavras do Rei da Espada, porque ouvi Yoon-Sea. A Associação Japonesa Battle.net também enviou perguntas relacionadas a isso. Como Yoon-Sea parecia chocado e não disse nada. O gerente Park Yoon-sik suspirou profundamente e continuou. Os repórteres podem investigar excessivamente esse assunto, então, por favor, tomem cuidado. Entendido. Então, o gerente Park Yoon-sik saiu da sala. Mesmo fingindo que não, ele olhou para Yoon-Sea várias vezes. Talvez porque o Rei da Espada de repente culpou Yoon-Sea em suas últimas palavras tenha sido tão inesperado. Mesmo o normalmente cauteloso gerente Park não conseguiu esconder sua curiosidade sobre isso. Uau, não pensei que isso fosse acontecer quando Sea disse para ele cortar os membros mais cedo. Mas ele segui-la na morte é chocante. O encanto é tão assustador. O encantamento não deveria ser retirado quando o alvo morre, a ponto de morrermos juntos assim? Sim, é assustador. O Rei da Espada morreu como queria. Enquanto os espectadores que assistiram ao vídeo juntos mostraram reações chocadas. Bs. Na frente dos olhos de Sang Jihan. Você falhou na missão vinculada, verdadeira superação. Uma mensagem de falha na missão apareceu devido à perda do alvo a ser superado. Negocie diretamente com a Bruxa do Vazio. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.